Mais uma questão extra do livro Raciocínio Matemático 3. Essa é uma questão que caiu na prova da USP 2019. Questão extra quer dizer, é uma questão que não está no livro. Ela foi adicionada e publicada aqui em vídeo. Agora, um detalhe importante desse livro é que você não vai apenas ver a resolução dos problemas. Você vai desenvolver a habilidade de ler um enunciado, por mais confuso que ele seja, vai entender o enunciado, que você tem que fazer isso rápido na prova, e resolver a questão. Não basta ter o conhecimento. Não adianta eu chegar aqui, mostrar a questão e explicar o enunciado. Olha, você não vai ter lá na hora da prova o professor para explicar o enunciado. Isso é você que tem que fazer. Quando você estiver fazendo a prova, você está lutando com um papel. Não está lutando com um vídeo. Não está lá com um professor numa telinha te dizendo o que você tem que fazer no problema. Isso você tem que resolver na hora. Então vamos ver aqui. Já leu o enunciado, vou ler agora. Uma seta aponta para a posição 0 no instante inicial. Está aqui posição 0. 0 dessa reta numérica, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem menos 1, menos 2, menos 3. É como se fosse a reta dos números inteiros, né? Reta numérica. Tá, então a seta aponta para a posição 0 no instante inicial. A cada rodada, ela poderá ficar no mesmo lugar ou mover-se uma unidade para a direita ou mover-se uma unidade para a esquerda. Cada uma dessas três possibilidades com igual probabilidade. Então, deixa eu ver. A seta pode ficar parada, ou ela pode avançar, ou ela pode voltar. Então, quer dizer, vão ser feitas 5 rodadas de um jogo, né? Sorteia se a seta vai ficar parada, se ela vai avançar ou se ela vai voltar. Então, vamos que dê a sorte dela avançar nessas 5 rodadas. Então, vai avançar 1, 2, 3, 4, 5. Vai parar aqui. Mas aí a chance disso acontecer é menor, né? Só tem uma chance. Se ele conseguir dar a sorte de avançar 5 vezes seguidas. Ou então, se der voltar 5 vezes seguidas, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai parar aqui. Agora, na média, você pode ter avançando 2 e voltando 3, vai parar aqui. Ou então, volta 4 e avança 1, vai aparecer aqui. Então, você pode ter várias possibilidades. Agora, qual é a probabilidade dele ter avanços e voltas e ele acabar parando novamente no ponto 0? Aí nós temos que ver o que tem que acontecer para depois das 5 rodadas ele parar no 5-0. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar de 0 quando sorteia para ele ficar parado. Vamos colocar A quando é para avançar e V quando é para voltar. Então, quais seriam as possibilidades de resultados desses sorteios para ele acabar parando no 0? Ele pode ter 0, 0, 0, 0 e 0. Ou seja, nos 5 sorteios, ele deu 0, quer dizer, fique parado. Agora também podia ter alguma coisa assim, podia dar avançar, voltar, 0, 0, 0. Seria uma outra situação, né? Mandou avançar uma vez, voltar uma vez e em outras 3 vezes ele não avança nem volta, fica parado. Então seria uma situação em que depois das 5 rodadas ele iria parar aqui no 0. Teria alguma outra situação? Sim. Você poderia ter isso aqui. Avançar, avançar, voltar, voltar e 0. Vai avançar 2 e voltar 2. Claro, pode ser fora dessa ordem. Tem uma outra situação em que ele acabe parando de volta aqui no 0. Olha, para ele parar no 0, ele tem que ter o mesmo número de avanços e de voltas. Aqui eu tenho um avanço e uma volta. Aqui eu tenho 2 avanços e 2 voltas. Se eu tiver 3 avanços, eu não posso ter 3 voltas, porque são só 5 rodadas. Então, essas são as únicas 3 possibilidades, quer dizer, os casos possíveis, para que depois das 5 rodadas ele fique aqui no 0, como o problema quer. Então, essa probabilidade vou calcular como número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Vamos ver os casos possíveis aqui? Olha só, você vai fazer 5 sorteios. Cada sorteio pode dar 3 resultados diferentes. Então, qual é o número total de resultados desses 5 sorteios conjuntos? O primeiro sorteio, ele pode dar 3 resultados. Avançar, voltar ou ficar no 0. O segundo sorteio também pode dar 3 resultados. E assim por diante.
3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado à quinta. 3 elevado à quinta é o número total de combinações envolvendo avançar, voltar e zero. Isso aqui dá quanto? 3 elevado à quinta é 243. 3 à quarta é 81. 81 vezes 3 dá isso aqui. Então isso aqui é o número de casos possíveis, 243. Olha que ele aparece até aqui, né? Pois é. Agora, os casos favoráveis são essas três situações aqui. Isso, isso ou isso. Então a gente tem que ver de quantas maneiras diferentes isso pode acontecer, isso pode acontecer e isso pode acontecer. Vamos chamar de 1, 2 e 3? Caso 1. De quantas maneiras diferentes esse resultado aqui pode aparecer? Isso pode acontecer de uma maneira, né? A única maneira de você ter 0, 0, 0 é você realmente sendo sorteado com 0 nas 5 jogadas. Então você tem um total de uma possibilidade de você ter esse resultado. Agora, essa situação aqui, onde tem um avanço, uma volta e 3 ficam de estar. Caso 2. Quanto que é esse total? Olha só, quanto que é esse total? A gente pode fazer o seguinte. A gente tem que escolher dessas 5 posições, uma delas para ficar com o avanço. E das 4 posições restantes, escolher uma delas para ficar com o voltar. Tá, então esse caso 2, ele pode acontecer de quantas maneiras? Ou seja, de quantas maneiras você pode ter nos seus 5 sorteios, nas suas 5 rodadas, uma vez aparecendo avançar e uma vez aparecendo voltar. De quantas maneiras você pode fazer isso aqui? Olha, você tem que escolher um desses 5 sorteios para ficar com o resultado avançar. Você tem 5 escolhas. Pode ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto. Agora, das outras 4 escolhas restantes, um deles você tem que escolher para ser a volta, para você voltar, retroceder. Então você tem 4 escolhas. O que é interessante é que aqui a ordem importa, quer dizer, os resultados são resultados diferentes. Por exemplo, isso aqui que eu escrevi, avançar, voltar, ficar parado 3 vezes, também é a mesma coisa que voltar, avançar e ficar parado 3 vezes. Quer dizer, você escolheu 2 entre 5 aqui e aqui, só que isso é uma sequência de resultados e isso é uma sequência totalmente diferente. A gente tem que contar essas duas, porque elas contam, ela tem uma probabilidade de acontecer que não está incluindo essa aqui. Por isso que a gente vai apenas multiplicar, não vamos fazer combinação, dividir por 2, nada disso. Então nós temos aqui 5 vezes 4, são 20 possibilidades de acontecer isso aqui. Tá, e de quantas maneiras diferentes pode acontecer isso aqui, esse caso 3? Olha, aí no caso, você tem que escolher 2 desses 5 resultados para dar avanço, avanço. Escolher 2 entre 5, eu escolho 2 entre 5. É isso aqui, combinação de 5, 2 a 2. Agora, dos 3 que restam, eu tenho que escolher 2 entre esses 3 que restam. Ou então, escolher 1 para ser o 0, que dá no mesmo, vai dar 3. Então, eu escolho 1 para ser o 0 e os outros que sobram vai ter que ser voltar, voltar. Então, isso aqui vai ser um número de maneiras com que essa combinação AAVV0 pode acontecer. Quanto é que dá isso aqui? Isso é combinação de 5, 2 a 2, é 5 vezes 4 sobre 1 vezes 2. E estou multiplicando por 3, isso aqui vai ficar 5 vezes 4, 20, 20 dividido por 2, dá 10, 10 vezes 3, 30. Então isso aqui pode acontecer de 30 maneiras diferentes. E só para lembrar, o cálculo que a gente fez foi esse aqui. Combinação de 5, 2 a 2 para a gente escolher 2 para avançar. E vezes 3, porque a gente escolheu 1 entre esses 3 que sobram para ser o ficar parado. Prontinho, quanto é que dá esse total? 1 mais 20 mais 30, isso dá 51. Então a probabilidade disso aqui acontecer, que foi pedido, é número de casos favoráveis 51, dividido pelo número de casos possíveis 243. Pronto, esse é o resultado. Pode simplificar aqui por 3, né?
51 por 3 vai dar 17 e 243 por 3 vai dar 81. Então 17 sobre 81, cadê? 17 sobre 81 tá aqui, ó. Resposta correta, letra B de Bravo. Ótima questão da USP, hein?